Olá, querido irmão, graça e paz em seu coração. Hoje nós faremos a leitura do livro Fim ou Passagem, de Orson Peter Carrara. E a lição de hoje é Imortalidade da Alma. E nos diz assim no capítulo 23. Allan Kardec colocou uma pergunta instigante, pelo menos para os que não estão habituados à literatura e ao estudo espírita. No Livro dos Médiuns, no primeiro capítulo da primeira parte, Noções Preliminares, a pergunta é: há espíritos? E as considerações do codificador são muito expressivas, principalmente para aquele que deseja raciocinar sobre a continuidade da vida além do túmulo. Especialmente no item 2 do citado capítulo, Kardec leva o leitor a pensar. Desde que se admita a existência da alma e da sua individualidade após morte, na naturalidade do processo de continuidade da vida, através da consciência do ser e, portanto, a manutenção da personalidade, com seus vícios, conquistas, virtudes e conhecimentos. Isso igualmente leva o raciocínio de que a imortalidade mantém os sentimentos, que podem ser, por exemplo, de saudade, ligação com os entes queridos que ainda permanecem na vida física. Para ele, se encerrou. Serão de muita utilidade para o leitor e a leitura, o estudo, ainda que apenas do citado item 2, na referida obra, para facilitar o entendimento da questão. E guardo comigo a certeza de que o texto, claro e atraente por si só, levará à leitura do capítulo todo. Então, essa é a mensagem, no caso do Orson Peter Carrara, e vamos à lição, a leitura do item 2. Diz assim: princípio básico. A imortalidade da alma, ou mesmo a sobrevivência do ser após a morte do corpo, é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Ou seja, um dos seus fundamentos que, somado aos demais, formam a sua estrutura doutrinária. Como fruto da imaginação humana, não como fruto da imaginação humana, mas como resultado das leis estabelecidas pelo Criador. Sim, justamente porque somos seres imortais, ocupando temporariamente corpos carnais, com finalidade de progresso e também de aprendizagem. Afinal, se tudo se acabasse com a morte do corpo, de que valeria todo o esforço despendido durante o tempo de vida no corpo? De que valeriam os aprendizados e as experiências? Não é mais lógico pensar que tais aprendizados nos preparam para futuras etapas gradativas de mais e mais aprendizados, de maturidade e trabalhos que nos aguardam? E uma vez admitida a imortalidade do ser principal, extracorpo físico, para onde iria a alma após a morte do citado corpo? Como estaria? Com quem estaria? Fazendo o quê? Estariam para sempre perdidos os laços de amor, de afeto entre as almas? E por que princípio básico? Justamente porque estrutura o fundamento. Mas não é só isso. Não se trata apenas de uma ideia para defender a outra, mas uma realidade palpável. Vejamos no compacto retrospecto histórico humano. Desde a Idade da Pedra, houve o culto aos mortos, indicando, pois, a crença instintiva da continuidade da vida após morte. A tentativa de conservação dos corpos para retorno à vida física em tempo não identificado.
São itens, tá? Que estamos trazendo aqui. Variadas formas de tentativas para a comunicação com os então chamados deuses. Lá atrás era assim que se pensava. Os rituais e todos os misticismos envolvendo contato ou tentativa de contato com os chamados seres de outro mundo. A chegada de Jesus, mostrando a naturalidade do perfil imortal do espírito, provando ele mesmo essa realidade. E a vinda do espiritismo, que, codificado por Kardec, trouxe as bases para o entendimento definitivo da magna questão. Portanto, com a codificação espírita e para entendê-la em sua grandeza, deveremos estudar sua história, seus fundamentos, desdobramentos. Desaparecem misticismos, desaparecem rituais para o surgimento do raciocínio no trato com a questão. E assim, já não há mais dúvidas. O próprio raciocínio sobre o assunto traz conclusões naturais e abrangentes. Afinal, como disseram os Espíritos na resposta 196 do Livro dos Espíritos, base do capítulo anterior da obra presente, o corpo nada mais é do que uma veste que apodrece. Continuemos, porém, e vejamos a fundamentação doutrinária espírita para a temática. E assim é. Senhor da vida, obrigada. Obrigada por nos trazer o clarão, por tirar o véu que nos cega e para que consigamos entender que nada se perde, principalmente aquilo que carregamos conosco. Não é a indumentária, não são os bens temporais, mas sim tudo aquilo que conseguimos carregar no momento da nossa partida. De volta à pátria. Obrigada, meu irmão. Uma boa noite, cheia de luz, cheia de amor. Que assim seja.